Saudações caríssimos, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula do nosso curso de Monitoria e Avaliação de Projetos. Hoje falaremos da introdução à Monitoria e Avaliação de Projetos. Para a nossa aula de hoje, vamos aprender 4 tópicos essenciais, ok? Falaremos o que se faz na monitoria e avaliação, o conceito de monitoria e avaliação, as ferramentas de monitoria e avaliação e as diferenças e semelhanças entre a monitoria e a avaliação de projetos. Temos aqui a nossa primeira pergunta de partida. O que fazemos na monitoria e avaliação de projetos? Na monitoria e avaliação de projetos, fazemos o acompanhamento rotineiro das informações do projeto, os seus respectivos resultados, para aferir se estão sendo alcançados conforme planeado ou não. Nesta etapa, o nosso ponto de referência é o plano operacional. É a nossa referência para poder permitir a análise da nossa intervenção, de modo a percebermos se está a decorrer conforme o que foi definido no nosso plano operativo, em termos de progresso, realizações, incluindo as metas dos diferentes indicadores. Bem, durante muito tempo e até agora, a monitoria e avaliação ela é usada como um instrumento de gestão de projetos, ok? Pois ela permite monitorar as intervenções de desenvolvimento no rumo certo, ok? Sendo o seu foco os recursos e os produtos, aquilo que nós chamamos de inputs e os outputs de um projeto. De uma forma mais holística, podemos definir a monitoria e avaliação como um conjunto de atividades que são realizadas de forma sistemática com o objetivo de acompanhar e analisar as informações de um projeto de forma a garantir o sucesso do mesmo projeto. Okay? Tenho aqui 5 finalidades da monitoria e avaliação que foram definidas por este autor, em que a primeira finalidade é a condução, okay? Que consiste em garantir que a intervenção esteja no caminho certo. Conduzir a intervenção para o caminho certo. Okay? A segunda finalidade é a prestação de contas, que é para garantir que hajam evidências sobre a eficácia da intervenção. Okay? A intervenção está a ocorrer, aonde, como está a ocorrer. Então, a prestação de contas, ela providencia as evidências, ok? Para as evidências serem ilustradas de como tudo está a acontecer ao nível do terreno. Depois também, outra finalidade é a aprendizagem, que permite garantir a melhoria contínua através de reflexões sobre as experiências. Na aprendizagem, partilhamos as lições aprendidas, sejam elas boas ou não boas, para que possa existir alguma ação de intervenção de modo a corrigir, para o caso das lições que não foram favoráveis, para corrigir a tempo certo. Okay? E outra finalidade é o desenvolvimento organizacional. Ela permite o envolvimento de todos os interessados e partilhar responsabilidades também dentro do próprio projeto. Outra finalidade é a comunicação. A monitoria e avaliação permite comunicar e explicar as intervenções e a contribuição para o alcance dos objetivos da intervenção. Bem, temos aqui aquilo que nós chamamos de atividades macro em monitoria e avaliação, que são 3
três fases ou três atividades macros. A primeira é a avaliação inicial. Nesta avaliação inicial nós fazemos o diagnóstico, o levantamento das necessidades do grupo-alvo que nós pretendemos atingir, isto para evitar que implementemos o projeto e que os resultados não respondam às necessidades daquele grupo-alvo determinado. E depois temos a fase de planeamento, que no planeamento executa-se o desenho do projeto, onde elaboramos o quadro lógico, incluindo os objetivos do projeto, os diferentes indicadores do projeto, quais serão os meios de verificação dos indicadores, incluindo as fontes de dados também. Depois também, ainda nesta fase, elaboramos o plano de monitoria e avaliação propriamente dito e também a avaliação da linha de base, para aferir o que existe antes da implementação do projeto. A terceira fase é a implementação, monitoria e avaliação. Nesta fase nós temos a avaliação intermédia, que é feita após a implementação, um tempo após a implementação, para avaliar o progresso dos diferentes indicadores do projeto e poder agir a tempo certo em caso de algum desvio e algumas mudanças que podem acontecer que não sejam desejáveis. Depois temos a avaliação final, que geralmente é a avaliação de impacto, para aferir se as intervenções estão a gerar algum impacto ou geraram algum impacto naqueles que são o nosso grupo-alvo. E no final temos a disseminação da informação, que é a comunicação para os diferentes stakeholders do projeto. Bem, não podemos falar da monitoria e avaliação sem dar referência aos principais tipos de monitoria. Temos a monitoria da atividade. Esta monitoria visa realizar o acompanhamento sobre as atividades do projeto, conforme o nome já diz, permite acompanhar a execução das atividades do projeto. Depois temos a monitoria de recursos, que visa realizar o acompanhamento dos recursos do projeto. Quando falamos de recursos do projeto, estamos a falar de recursos financeiros, estamos a falar de recursos humanos, estamos a falar de recursos materiais, então também é monitorado esses recursos. E por final temos a monitoria de resultados, que visa realizar o acompanhamento do alcance e da qualidade da execução, aferir se as atividades que estão a ser realizadas com qualidade conforme foi pré-definido no projeto. Esta tipologia de monitoria, que é a monitoria de resultados, ela se funde com a avaliação, ok? Que é para perceber se a intervenção está a cumprir os resultados pretendidos, nesse caso os inputs, os outputs e o impacto. Não podemos falar da monitoria e avaliação sem dar referência às principais ferramentas que são utilizadas em gestão de projetos. Temos aqui a árvore de problemas, como eu referenciei anteriormente. Uma das fases é a avaliação das necessidades, e a árvore de problemas ela ajuda-nos a estruturar melhor as necessidades de uma determinada comunidade, por exemplo. Aqui onde nós conseguimos ter a causa e efeito de um determinado problema. Então isto já ajuda bastante no desenho do próprio projeto, incluindo também a árvore de objetivos. E para além disso, temos também o quadro lógico, frisei também que é aqui onde estruturamos os objetivos do projeto, definimos os indicadores também do projeto, quais serão os meios de verificação destes indicadores, as fontes de dados que vamos consultar. E depois também outra ferramenta bastante essencial é o plano de monitoria e avaliação,
temos o IPTT, isso depende da natureza do projeto e das ferramentas também que o projeto pretende usar. Podemos incluir o IPTT. Depois temos também o database. E pronto, durante o curso vamos ter a oportunidade de, ao detalhe, perceber como é que funcionam essas ferramentas. Temos aqui uma pergunta de partida. Que questões são feitas no processo de monitoria? Okay? O tipo de questão a ser feita depende do tipo de monitoria que estamos a fazer. Okay? Referenciei anteriormente sobre os tipos de monitoria. Temos a monitoria de atividade, a monitoria de recursos e a monitoria de resultados. Então, é sempre importante perceber que monitoria estás a fazer para fazer questões que vão de acordo com a monitoria que estás a realizar. Okay? Por exemplo, na monitoria de atividades, temos que tentar perceber se as atividades que estão a ser realizadas conduzem aos resultados ou não, porque nós já temos os resultados que desejamos, pré-definidos. Será que as atividades que estamos a realizar vão responder aos resultados? Esta é uma das questões que pode ser feita. As atividades que estão a ser implementadas estão de acordo com o cronograma pré-definido, nesse caso o plano operativo? Essa também é uma outra questão. Será que as metas estão a ser alcançadas conforme o planificado? Então, essas são as questões que temos que levantar quando vamos fazer monitoria de atividade. Okay? Se por acaso for monitoria de recursos, temos também uma tipologia de questões. Que recursos estão a ser utilizados? Ok? O pessoal que está aqui a trabalhar é capacitado para a área? Ok? Os materiais disponíveis são suficientes? São entregues dentro do prazo? Vêm em quantidade? A qualidade é certa? Então, as questões são variáveis de acordo com o tipo de monitoria que nós estamos a realizar. Se for uma monitoria de resultado, por exemplo, não são outras. Os resultados que estão a ser alcançados vão de acordo com o predefinido? Quantos encontros, por exemplo, se realizou? Quantos encontros de sensibilização realizou? Quantos alunos participaram, por exemplo, se for um projeto de educação? Quantas famílias ou quantas pessoas foram testadas no projeto de saúde? Ok? Quantas pessoas foram treinadas? Quando são projetos de agricultura, muitos treinamentos que são dados. Quais foram os resultados? A taxa de participação nesses treinamentos? Ok? Então, estas são questões mais viradas para o resultado. Por isso que, quando vamos fazer a monitoria, temos que saber o que vamos monitorar. São as atividades? São os recursos? São os resultados? Bem, vamos aqui falar agora das diferenças entre a monitoria e a avaliação, tomando em consideração alguns itens, neste caso a finalidade, a frequência, o âmbito, a responsabilidade e o pessoal envolvido. Quando falamos da monitoria e avaliação, concretamente a monitoria, no que tange a finalidade, ela permite verificar se a implementação de uma intervenção está a ser realizada conforme o pré-definido, se está a acontecer no caminho certo.
isto para servir de base da avaliação. Já a avaliação, quando olhamos para a finalidade, ela permite determinar a relevância, o alcance dos objetivos, a eficiência, a eficácia, o impacto e até mesmo a sustentabilidade do próprio projeto. Okay? Se repararmos para a frequência, na monitoria, esse é um processo contínuo, com frequentes ciclos de reflexão. Okay? Já na avaliação, ela é realizada num tempo determinado. Okay? A reflexão abrange intervalos de tempo muito longos. No que tange ao âmbito, na monitoria, ele foca-se em aspectos da intervenção, tal como, por exemplo, os fundos que são usados, as atividades como estão a ser realizadas, os produtos que estão a resultar da intervenção. Enquanto que na avaliação o âmbito é muito mais abrangente. Ele procura questões mais estratégicas, ok? Incluindo aquilo que é o impacto do próprio projeto de forma mais abrangente. Okay? Quando falamos da responsabilidade na monitoria, a responsabilidade de realização da monitoria é do pessoal do projeto. Os atores do projeto, falamos dos oficiais de monitoria, falamos dos oficiais do programa, enquanto que na avaliação a responsabilidade já é mais dos gestores do projeto e até mesmo muitas vezes faz-se o recrutamento de avaliadores externos para poder aferir todos esses itens da própria avaliação. E também no que tange ao pessoal, okay, como também estava a referenciar anteriormente, a monitoria é executada pelo pessoal que está dentro do projeto, que é os oficiais de monitoria, os oficiais do projeto, às vezes os coordenadores do projeto, enquanto que a avaliação é realizada em cooperação com avaliadores externos, ok? Em cooperação com avaliadores externos, ou completamente é mesmo pessoal externo, mesmo que não haja nenhuma cooperação, pode ser realizada com o pessoal externo. Relativamente a semelhanças entre a monitoria e a avaliação, temos aqui 3 aspectos que são tidos como bastante semelhantes em ambos procedimentos. Falo da monitoria e da própria avaliação, que neste caso é a observação e a recolha de informação. Isso é bastante comum, né? Tanto na monitoria assim como na avaliação. O processo também de reflexão acontece tanto na monitoria assim como a avaliação. A tomada de decisão para a aquisição de novas ações de intervenção. Mesmo durante a monitoria, podemos identificar algumas questões que possibilitem a tomada de decisão para novas ações, por exemplo, da própria intervenção. Igualmente na avaliação, se for constatado, seja por avaliadores externos ou qualquer outro, a necessidade de novas ações de intervenção, também isto pode ser realizado após a avaliação. Muito obrigada e até já.